Queridos irmãos, saúde e paz. Como eu sempre digo, se Deus permitiu, hoje é quarta-feira, dia 19 de junho. Aleluia por isso. Culto no meio da semana, que nós chamamos de culto doméstico, de louvor, de adoração, de estudo da palavra de Deus. Se você ainda não separou um momento de oração hoje, para o vídeo agora no início e vai orar. Se não, quando terminar o culto, dá aquele momento importante que você precisa entregar para o Senhor, dar ao Senhor e ao mesmo tempo receber dele. Então, quando nos reunimos, mesmo que virtualmente, nós estamos aprendendo um pouco mais, nós estamos buscando a presença do Senhor e assim a gente vai caminhando pela vontade do Pai. Nesse momento, a gente vai adorar o Senhor cantando Falar com Deus. Aquele louvor lindo que fala da coisa maravilhosa de ter acesso direto ao Senhor. A gente não tem intermediários. Jesus rompeu o véu que separava e a oração é algo extraordinário, como diz, acalma a alma. Logo depois a Rosa vai fazer uma oração em Filipenses capítulo 4. Depois da leitura, nós vamos adorar o Senhor também com aquele louvor que fala de fervente oração e diz assim, quando tudo deixares no altar. Eu não sei como é que foi seu dia hoje, mas somos chamados a entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar nele. Então, quando nós em oração fazemos isso, nós aliviamos o nosso peso. E eu espero que esse tempo juntos aqui possa ser um tempo de crescimento espiritual. E quando terminarmos, você possa estar mais tranquilo, mais em paz, confiando no Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos adorar o Senhor e daqui a pouquinho eu volto, ok? Pois me dá forças pra
seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que a tua oração hoje seja recebida por Deus com toda a tua força, com todo o teu desejo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus. Derrama teu coração, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que has treinado. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mas se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, só Ele pode. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
Queridos, vocês louvaram ao Senhor, leram a palavra do Senhor. E um texto que a Rose leu foi ali no capítulo 4 de Filipenses. A igreja de Filipe é uma igreja em que Paulo vai plantar. Essa carta de Paulo para os filipenses é chamada carta de alegria, quando ele fala alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez, né, alegrai-vos. Nesse pequeno texto que foi lido aqui, o tema principal, qual é? Não andeis ansiosos com alguma coisa. A ansiedade, irmão, sempre esteve na agenda do ser humano, desde que pecou. Desde que Adão e Eva pecaram, eles então viveram isso. Onde a gente vê isso? Quando eles fugiram de Deus. Eles pecam, desobedecem, comem o fruto da árvore do bem e do mal. Quando Deus veio para o diálogo, eles tinham se escondido. Ali o medo, a ansiedade nasceu. Quando nós fomos salvos pelo Senhor, o Espírito dele veio habitar em nós, segundo a palavra do Senhor, foi para nos dar condições de viver na perspectiva desse reino. Mas nós ainda somos carne. Nós temos o pecado em nós. Quando digo pecado, é nossa natureza pecaminosa. Dentro dela existe o medo, a ansiedade e a vaidade muitas vezes. E o apóstolo Paulo, ao escrever, e esse é o último capítulo que ele escreve para a igreja de Filipe, ele fala sobre isso. Mas ele diz que quando nós colocamos tudo em oração, em súplicas, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração, que é o centro das nossas emoções. Mas eu queria então ler com vocês o restante aqui do capítulo, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, queridos. Amém. Texto bem conhecido nosso. Se você é um leitor da palavra do Senhor, se você já é um homem de Deus experiente na fé, uma mulher de Deus, mas se você ainda é um neófito, ou seja, ainda um novo crente, ou precisa se dedicar mais à leitura bíblica, lembrando sempre que temos trabalhado na igreja para fortalecer o conhecimento bíblico do nosso povo, e vai aparecer agora aí a Escola de Líderes, que nós começamos no próximo sábado, terá o segundo módulo, o segundo encontro. Esteja presente, de 9 a meio-dia. Ah, pastor, eu não tive no primeiro encontro, não tem problema. Todas as vezes que você estiver lá, você vai aprender de uma forma mais profunda, com princípios teológicos, sociológicos, filosóficos, para que você tenha uma visão panorâmica da palavra de Deus, que é o módulo desse período. Temos um analfabetismo muito grande no meio dos crentes no Brasil de hoje. E tem muitas heresias, como nunca teve na história da igreja, nesse tempo que vivemos. Então, estudar a Bíblia é importante. Então, guarde na sua agenda aí, próximo sábado, de 9 a meio-dia. Tem um lanchinho no meio, o tempo passa rápido. Nossa, o debate é sempre muito gostoso. Por causa daquela correria da EBD, a gente não consegue aprofundar todos os assuntos em 45 minutos, 1 hora. Beleza? Quando nós lemos esse texto, ele diz o quê? Finalmente. É aquele momento que o escritor, nós encontramos nos evangelhos, mas principalmente nas cartas de Paulo. E diante do que ele vinha falando, de questões relacionadas, ele estabelece um padrão ético e espiritual que envolve assim, olha, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, que tenha virtude, que tenha louvor, ocupe o vosso pensamento. Naquela época ele já falava isso. Imagine hoje, irmãos, com uma gama de informações à nossa volta, uma agenda cheia que muitas vezes nós temos. O que eu e você temos ocupado a nossa mente? Quando nós pensamos no texto bíblico, ele diz aqui que tudo que é bom. Ele não está dizendo que eu e você temos que ficar 24 horas por dia lendo a Bíblia. A gente não vai fazer isso. 24 horas por dia orando no sentido de separar. Não, você vai viver no espírito de oração. A sua vida vai ser em oração. O que ele está falando é que diante dos nossos relacionamentos, diante da nossa agenda, diante da nossa representatividade na sociedade, os personagens que nós desenvolvemos, nós precisamos nos concentrar naquilo que é bom, no cuidado com as pessoas, nos relacionamentos, para a nossa mente não se desviar, a nossa mente não se tornar simplesmente aquela mente que se preocupa com aquilo que é visível. Nós somos chamados, eu sempre falo isso para vocês, a nos desapegarmos das coisas, porque nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros. Vamos morrer daqui a pouco. Se Jesus não voltar, e creio que Jesus volte brevemente, talvez a minha geração, eu tenho falado isso muito para vocês. Mas independente disso, nas orientações dele, como um pastor que era, como missionário, era para que uma vez que a gente alimenta a nossa mente com coisas boas, nós viveremos bem, com uma saúde. Ele vai falar assim, não estejais ansiosos. Se eu não ocupar a minha mente com coisas que realmente são importantes, a ansiedade vai dominar, querido. Está cheio de gente aí com síndromes e mais transtornos. Por quê? Porque as suas mentes muitas vezes se perderam algumas coisas. Lógico que isso não é uma regra, de um modo geral. Tem as exceções. Tem pessoas que têm problemas neurológicos, tem pessoas que têm problemas emocionais sérios que precisam tratar. Agora, nós cantamos agora há pouco, fala sobre oração. O quanto você se dedica a isso? Hoje, os consultórios dos psicólogos estão cheios de pessoas. Sabe por quê? Porque o povo parou de orar. O povo parou de falar com Deus, inclusive no meio dos crentes. O que tem de pastores psicólogos não está no gibi. E nenhuma crítica contra isso, não. Até porque o pastor Alex é psicólogo, é uma ferramenta a mais. Mas quando a gente vai fazer avaliações, fazer leituras, estudar os casos, envolve a solidão, envolve pecado, envolve dores. E quando nós nos dedicamos a falar com Deus, a manter, nós vamos tendo saúde. Nosso Deus é aquele que nos ouve, é o ouvidor supremo, é o ouvinte dedicado, é aquele que verdadeiramente inclina o ouvido.
Quantas vezes eu e você estamos conversando com algumas pessoas queridas e amadas e sem perceber, a sua mente está em outro lugar. A pessoa falou alguma coisa que você não prestou atenção. Já aconteceu isso contigo? Ah, comigo já. Ó, como eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu e vice-versa e ninguém é pior do que ninguém, mas o nosso Deus não. Aí as pessoas pagam para o psicólogo ouvir. Se dedique às coisas de Deus a cada dia para que você possa vencer isso. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ó, aprendizado, né, ensino ele recebestes, ouvir e ver. Ele diz assim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo é aquele homem de Deus, aquele servo do Senhor, que ele não teve nenhum tipo de vergonha ou um discurso de uma falsa humildade de chamar a responsabilidade para si. Ele diz assim, sejais meus imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Eu e você precisamos ter essa coragem de viver o evangelho e falar assim, pode contar comigo. Como pastor de vocês, eu digo assim, pode ouvir aquilo que eu prego, ensino, a palavra. Pode olhar para a minha vida, pode olhar para a minha casa, pode olhar para a minha família, pode olhar para o meu nome, pode olhar para a minha conduta. Sou melhor do que você? De forma nenhuma. É uma construção diária. E daqueles que vão falar mal de você, eles sempre têm que falar fofoca, eles sempre têm que falar mentira, eles sempre têm que te difamar. A difamação é sempre criar mentiras. Só que como difamação é mentira, lá na frente vai cair por terra. O apóstolo Paulo foi muito difamado, irmãos. Gente dentro da igreja. Lá o que ele diz em Corinto, quando a igreja começou a se dividir. Ô igrejinha ruim, vamos falar assim, deu trabalho pra caramba a primeira igreja batida de Corinto. Quando lá no capítulo 3 começou aquela divisão, uns eram de Cristo, outros de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas. Eram grupinhos vaidosos que só existia naquela época. Né? Ai, que bom, só existia lá. Aquela galerinha que acha que se elas não trabalhassem na igreja, o que seria de Jesus? Aí o apóstolo Paulo, sempre procurando trazer, era um homem forte, hein? Firme, você vê no texto dele, não dava mole para ninguém, principalmente para religioso fariseu, ao ponto dele ir para Roma, ao ponto dele ir preso, ao ponto de morrer, um dos mártires. Então, diante disso, ele diz assim, pode olhar para mim e praticar. Aí o versículo 10, ele vai falar assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. O que era isso? Era a oferta. O apóstolo Paulo foi um dos primeiros missionários que a Bíblia no tempo do Novo Testamento. Então ele ia pregar o evangelho, mas ele era um bivocacionado, que a gente fala. Ele era um fazedor de tendas. Ele sempre procurou trabalhar para evitar qualquer tipo de situação ou a falta de recursos impedir. Tudo estava começando. As igrejas eram muito novas. Dentro de um contexto, irmãos, completamente diferente do nosso. Aí, ele está falando para Filipenses que eles haviam renovado o compromisso de oferta, que era para ele se dedicar. Ele estabelece isso, o obreiro é digno do seu salário. Você não pode fechar a boca do boi, né, quando ele estiver debulhando, né, trabalhando na terra. Então, ele era um missionário. O povo que estava já na igreja, salvo por Jesus, precisava entender que a gente precisa enviar os missionários, como hoje. Então, ele agradece aqui a igreja de Filipe, né? Digo isto, que vocês não tinham se renovado antes, mas por falta de oportunidade. Porque a comunicação era difícil, era morosa, tudo era muito demorado. Mas quando teve, e depois ele vai citar aqui Epafrodito, ele foi renovado. Diante da caminhada dele, irmãos, ele vai dizer o seguinte, digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento. Você é uma pessoa que tem contentamento? Ou você murmura? Você reclama? Cuidado com isso. O pastor sempre fala, murmuração é adoração a Satanás. Contentamento é entender que, não importa a circunstância, o Senhor vai nos sustentar. Amém? Aí ele vai falar. O que ele fala aqui?
Sei o que é estar humilhado, como também honra. Já viveu isso? Quando alguém quer te arrebentar, te ameaça, inventa e tal, no mesmo dia, vamos dar um exemplo aqui, às vezes num dia, você é arrebentado durante o dia, você é humilhado no seu trabalho, alguém da sua família te manda uma mensagem. Às vezes, infelizmente, num contexto de igreja, você tem que tolerar algumas pessoas que tentam nos humilhar, mas de repente lá no final do dia, alguém vai e te honra. E talvez no dia de hoje aconteceu isso, e eu queria honrar você, meu irmão, minha irmã, servo do Senhor, serva do Senhor. Fique firme, esteja contente. Ah, pastor, estou com uma conta atrasada. Ah, pastor, minha família está assim. Esteja contente, não estejais ansiosos. Orações, ação de graças, súplicas diante do Senhor. O apóstolo Paulo, então, precisou vivenciar isso para escrever, querido. Nós vivemos situações muitas vezes na nossa vida para testemunhar para o outro. Aí ele diz assim: sei o que é viver honrado, em todas as circunstâncias tenho experiência, fartura como fome, abundância e escassez. Aí vem o famoso versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Adesivos de carro, faixas, muro, temas de congressos, de conferências, mas muitas vezes mal interpretado. O apóstolo Paulo escreveu isso no final daquilo que ele viveu, na sua jornada. Ou seja, com autoridade. Eu vivi tudo isso porque o Senhor me fortaleceu. Se o Senhor me fortalece, eu posso todas as coisas. Se o Senhor não me fortalecer, eu não consigo superar todas essas coisas. Você tem autoridade para dizer isso? Você já passou por essas experiências? Você, meu irmão, minha irmã, experiente na fé, tem essa autoridade? Fala isso. Adore ao Senhor e convide as pessoas para orar para você. E quando tiver oportunidade, testemunhe para uma pessoa mais nova na fé, que de repente esteja abalada com alguma coisa, e você fala assim: ó, meu irmão, ó, minha mãe, ó, meu primo, ó, meu tio, ó, eu vivi isso, ó, meu vizinho, que seja. O chamado do Senhor é para que a gente viva o Evangelho. Evangelho não é teoria, Evangelho é viver a vida de Jesus. E todos que viveram a vida de Jesus passaram por lutas. Perfeito? Então, que você possa dizer isso, mas se você ainda não tem experiência para isso, não viva. E não acha que isso aqui é um amuleto, uma palavra de ordem. Tudo posso naquele que me fortalece. Vida de santidade. O apóstolo Paulo tinha o que a gente fala, costas largas. Ah, e chicotada ele tomou também, 39. Quando nós olhamos para esse texto aqui, ele estava no finalmente, aí ele diz assim, quando fala da doação: todavia fizestes bem, associante na minha tribulação. Qual era a tribulação dele? Eram essas lutas, num tempo de escassez. E aí ele fala da Macedônia, quando eles ajudavam, nenhuma igreja se associou, porém eles estavam juntos nas necessidades. Olha o versículo 17, irmãos. Mas não que eu procure o donativo, a oferta, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então vamos lá. Quando nós entendemos o que significa mordomia, que tudo é de Deus, ele está falando aqui da oferta, do dízimo, que era entregue na casa do Senhor para sustento da igreja. Ele era um missionário. Mas ele não era aquele homem que ficava querendo ganhar dinheiro em cima disso. Eu conheço casos de pessoas que gostam, estão por aí. Hoje na internet o que não falta é gente querendo pegar dinheiro com os likezinhos, com pix para lá, pix para cá. Você imagina uma pessoa aí que tem 10 mil seguidores, né, e cada uma dê R$5, olha quanto ele não arruma, digamos assim. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Diante daquilo que ele havia escrito aqui em cima, ele estava dizendo o seguinte, que ele não está preocupado com isso, mas era o que? Uma oportunidade que eles tinham para poder fazer isso, que aumentasse o crédito deles. O apóstolo Paulo fala de galardão, fala de recompensa. Como líder da igreja e pastor dela e missionário há muitos anos, quando a gente apresenta um projeto e oferta para você a possibilidade de participar do projeto, é para honra sua também, é para crédito seu diante de Deus. O dízimo é do Senhor, e se você que é membro da igreja não tem sido fiel no dízimo, na oferta, faça hoje, o Pix vai aparecer aí, nós temos um compromisso. Obra missionária, projetos sociais. Então, a gente está sempre liderando.
Agora tem gente por aí que fala que o dízimo é do pastor, que o pastor bota tudo no bolso, papapá, que pastor é vagabundo, que pastor é isso, que missionário. Não, irmãos. Vocês sabem. Se você é de Jesus, você sabe. E nós que somos na Igreja Batista, queridos, a maioria dos pastores são pobres, a maioria das nossas igrejas são pobres, como a nossa igreja, o tamanho médio das igrejas batistas são 150 membros. Salário médio do pastor, 3 salários mínimos. Tem uma igreja grande ali, acolá, muito pequeno, que o pastor tem uma situação melhor. E a maioria dos pastores hoje são bivocacionados, eles estão na igreja, mas eles têm uma profissão, eles têm uma outra ocupação, né? São empreendedores, alguma coisa assim. Por quê? Por causa da obra. Então ele está dizendo o seguinte, é para que aumente o vosso crédito. Como é que está o teu crédito diante de Deus? Você precisa? Ou você é aquele que não participa de nada, você só pede para você? Então o dinheiro que está na sua mão, como na minha mão, ele é do Senhor. E não pode haver escassez para o povo, para os projetos, para a igreja. Então fique atento a isso, né? Tira o escorpião do bolso. Se está faltando compromisso com a igreja, se você é de outra igreja, seja fiel no dízimo da oferta lá na sua igreja. Se você quer ajudar a PIB de Cascadura, que tem vários projetos novos começando, fique à vontade. Então, queridos, é entender que a gente precisa participar. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito passou por aqui. Aí ele fala assim, que passou às vossas mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, sacrifício aceitável, aprazível diante de Deus. Ele vai usar um termo aqui do Antigo Testamento, quando a oferta, o sacrifício diante do altar subia como cheiro suave aos olhos, às narinas de Deus. Era aceitável, era aprazível. Então todo sacrifício que eu e você fazemos por causa do reino é aprazível diante do Senhor. Quando nós fazemos sacrifícios, irmãos, para cuidarmos de pessoas que estão à nossa volta, é aprazível. Então que você, querido irmão, querida irmã, que caminha com Jesus e faz a vontade do Senhor, precisa entender em todo tempo que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Que você possa, talvez você esteja vivendo a melhor fase da sua vida, cuidado para não se corromper, cuidado para você não gastar o seu dinheiro onde não deve estar. Se a nossa mente está voltada para o alto, nossos recursos são bem usados. Está cheio de crente aí, cheio de dívida, nome negativado, crente vaidoso, querendo viver nas redes sociais ou querer competir com outras pessoas. Quando a nossa mente está ocupada no reino, nossos recursos rendem. Quantas pessoas que eu conheço que são pobres, mas são fiéis no dízimo, na oferta, e uma vida simples, sempre tem um dinheirinho para sobrar. Hoje você tem uma galera aí que só vive endividado, com o nome no Serasa, tem que esperar essas negociações lá para pagar, ou vive por aí devendo dinheiro. Conheço muita gente que vive dessa forma, né? E nesses anos todos de igreja. Finalizando essa palavra, queridos, que eu e você possamos estar envolvidos no reino de Deus, na pregação do Evangelho, alegres, possamos dizer verdadeiramente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Falei da Escola de Líderes, né, que no próximo sábado, falo também de domingo, EBD, estamos estudando o Evangelho de João, culto de adoração e louvor, e irmãos, desde já, a festa missionária da Roça, dia 6 de julho, a partir das 16 horas, aquela festa para arrecadar dinheiro para missões, para os ministérios da igreja, fortalecendo a nossa comunhão. E pela graça, a gente vai caminhando um dia de cada vez, segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá!